A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso dia 154, 154º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje eu quero comentar o capítulo 31 ao capítulo 34 de Jó. Gente, é muito claro aqui o que Jó vai dizer a respeito dos conceitos da vida, né? A gente vê aqui Jó falando sobre alguns conceitos, os amigos também falando sobre alguns conceitos, e conceitos que a gente acredita até hoje, a gente toma como base. Não estou aqui para te falar o que é certo ou o que é errado nesses posicionamentos, mas eu gostaria de expô-los e você julga aquilo que é certo e aquilo que é errado diante da sua consciência e diante de Deus. Mas a primeira coisa que Jó vai dizer aqui é que Jó ele vê a vida e vê a natureza humana como uma balança entre bem e o mal. Se eu faço bem, logo eu recebo bondade. Se eu faço mal, logo a maldade está à minha porta. Ele vai dizer o seguinte, que um juramento e uma aliança quebrada significa que há uma vida sem recompensa, há uma vida sem bênção. Então, se você fez uma aliança e quebrou a aliança, não tem como a bênção chegar na sua vida. É isso que ele diz. Por isso que ele vai dizer que, olha só que interessante, que a infelicidade ela vem para as pessoas que praticam a maldade. Você quer ser feliz? Comece a praticar o bem. Esse é um conceito que ele tem. Por isso que diante de Deus existe essa balança. E eu acho interessante que ele vai falar dele próprio, que ele vai dizer o seguinte: olha, se eu adulterei, se eu cobicei algo do próximo, se eu me desviei do bem, que haja consequências na minha vida. Ele fala assim, que essas consequências seja a condenação. Então, eu pratico a bondade. Talvez essa seja a crise da maioria das pessoas, né, quando pensam assim, eu pratico a maldade, eu pratico a bondade. Por que a maldade me acompanha? Todo o livro de Jó tem esse dilema, não é? Ele fala assim, eu sempre fui justo, ele vai deixar bem claro aqui no capítulo 31. Eu sempre fui justo e eu serei julgado por Deus e não pelos homens, porque eu estou numa balança, fazendo a bondade para receber a bondade. E aí, essa foi a defesa que Jó fez diante de Deus. Aliás, foi a última defesa que Jó faz diante de Deus, porque a partir de agora vai entrar um quarto amigo, um jovem. Lembra do nome dos três amigos? Bildade, Zofar e Elifaz. Esses três. Agora entra um mais jovem, que chama-se Eliú, que é o quarto amigo. No capítulo 32, ele vai julgar agora Jó e logo mais à frente ele vai julgar os seus três amigos. E Eliú vai falar o seguinte, olha, ele está zangado e ele fala assim, eu sou jovem, mas eu vou falar para vocês como alguém que tem o conhecimento. E aí ele vai trazer um outro conceito, que muitas vezes para nossos dias ele é muito bem aceito, que é o conceito de que a pessoa mais velha sempre tem razão, né? Os experientes, essa é a pergunta que eu faço para você, as pessoas mais experientes, mais velhas, elas sempre têm razão? De acordo com Eliú aqui, não. Nem sempre o mais velho tem razão. Ele vai dizer o seguinte, que a sabedoria, ela não tem idade. Não é porque eu sou mais jovem que eu vou ser nécio, que eu vou ser louco, que eu não vou ter sabedoria. Não tem nada a ver a sabedoria com idade. A pessoa mais velha, ela pode cometer muitos erros e muita falta de sabedoria. Por isso que ele vai se virar
para esses 3 amigos que estavam julgando e condenando Jó. Quem vai fazer isso é Eliú, esse quarto amigo de Jó. E ele vai dizer para esses 3: olha, vocês são 3 derrotados, porque vocês precisam entender que vocês não têm respostas. Gente, que coisa especial! Vocês não têm respostas para as crises de Jó. As respostas dele vêm de Deus. Eu vou ser muito sincero, eu não vou puxar o saco de ninguém, eu vou falar o que Deus colocou no meu coração, é isso que Ele vai falar o tempo todo. Então eu não vou bajular ninguém. Então, vocês estão errados, porque vocês estão querendo jogar um conceito e uma palavra vinda do coração de vocês. Mas Jó precisa ouvir a voz de Deus. Eu acho que nessa hora Jó fica todo, é isso mesmo. Só que aí, no capítulo 33, ele vai dizer, olha, o Espírito Santo, ele vai virar para Jó e falar: Jó, não fica cheio cheio de si, não, todo orgulhoso, não. Você é igual a mim, a gente não tem diferença. Nós fomos feitos do pó da terra, nós fomos feitos do barro. E o Espírito Santo foi quem me fez. Ele fala o Espírito de Deus, né? A única coisa que eu sou diferente de você, Jó, é porque você é mais velho, eu sou mais jovem. Só isso. Mas você, Jó, você fica falando o tempo todo que você é inocente, né? Você fica falando o tempo todo que é inocente, que é isso, que é aquilo, mas escuta e aprenda com alguém que é mais novo que você. Gente, que coisa tremenda isso. Jó, você não tem razão. Você não é tão bom assim, não. Você gosta de acusar Deus, você gosta o tempo todo de acusar Deus e você não quer ouvir as nossas queixas. Nós estamos queixando contra você e você acha que você é muito bom. Você fica defendendo as suas coisas, trazendo uma acusação contra Deus. Agora, Deus, ele falando para Jó, Deus fala de várias formas. A gente é que não dá atenção. Ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala através do medo, ele fala através de advertências a respeito do pecado. A gente é que não presta atenção, Jó. Escuta, Jó, e aprenda. Você quer ser sábio? Então escuta o que eu estou te falando. Eu sou jovem, mas entre nós não tem diferença nenhuma. E aí ele vai encerrar dizendo o seguinte: olha, nós vamos resolver agora a situação de Jó. Primeira coisa, Deus não é injusto. Jó, você fica zombando de Deus o tempo todo. Jó, será que é injustiça? Será que existe injustiça na parte de Deus? Você sabia, Jó, que Deus poderia matar todo mundo, acabar com o fôlego de vida e jogar todo mundo no pó novamente? Lembra da passagem lá de Gênesis? Ele não falou isso, eu estou imaginando ele dizendo: do pó você veio e do pó voltará. Pois é, Deus poderia fazer assim, e matar todo mundo. Se Deus odiasse a justiça, Ele não poderia governar o mundo. Então esse jovem aqui, Eliú, ele vai mostrar as coisas que de Deus e a diferença entre Deus e Jó. Ele vai dizer: olha, Deus, ele não tem preferência para os poderosos e todos vão morrer. A morte é algo real para todos. Não adianta você querer se apressar, Jó. Você fala que quer morrer, que preferia morrer, mas não se preocupe, isso vai acontecer para todo mundo. Você não é exclusivo, né? E outra coisa, gente, que ele fala, que talvez a gente não bata muito hoje, a respeito do castigo de Deus. Ele fala: Deus é um Deus amoroso, mas Deus, ele castiga sim. Deus é um Deus que castiga, né? Está lá no texto. Qualquer coisa você pode comentar alguma coisa a respeito disso. Então ela fala assim: Jó, você não precisa aceitar o mal que tem dentro de você. Você não quer aceitar esse mal dentro de você? Você é perverso, você é pecador, você é rebelde, você zomba de Deus e fala o tempo todo contra Ele. Eu acho que Jó vai baixando a bola. Falou: eu estou falando através do Espírito. Gente, essa história continua. Amanhã a gente vai continuar aqui a conversa desse jovem Eliú e vai falar muitas coisas que nos ensinam. Mas para você, o velho sempre tem razão?
em tudo. Para você, existe uma balança, você faz o bem para que o mal possa ser balanceado. Então, se você fez muito mal, você vai receber a maldade. Se você fez muito bem, você vai receber bondade. Se você fez o bem e o mal, você fica neutro. É isso que você acredita? Dê o seu comentário. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.